Então, no começo, assim, da minha infância foi bem tranquilo, eu não entendia muito, mas lá por 8, 9 anos eu já comecei a entender que eu era diferente dos outros coleguinhas, que Sim. eu, que eu era diferente, de Uhum. alguma forma. Eu sempre me senti diferente, mas fisicamente eu nunca tinha reparado. Eu fui passar a reparar depois que meu corpo começou a desenvolver, eu comecei a desenvolver. Uhum. E aí, na escola, eu sofria muito, porque, tipo assim, infelizmente, antes não era, tipo, carimbado como bullying, né? Mas hoje é. Eu sofri muito Sim. bullying. Ah, aleijada, Uhum. cadeirante. Então, tipo assim, eu sofri bastante. Com isso, eu fui começando a me fechar para o mundo, Ah, entendeu? isso é dolorido. Quem já passou sabe que é uma violência terrível. A gente sofre demais com essas coisas, Isso. né? E eu comecei a me fechar para o mundo. Falei Você assim, foi ficando cara, o que que está quietinha, acontecendo? ficando lá na sua, Isso. não queria interagir com ninguém. É isso mesmo, não Aham. interagia com ninguém. Uhum. Chegava na escola, já sentava no fundão, já não queria muita amizade, não fazia amizade com ninguém, ficava mais na minha. Educação física, eu não fazia nada, só ficava no meu canto. E um belo dia, a minha professora de educação física na época chegou e me perguntou o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer. Eu falei que eu gostava de dançar. Aí ela falou: se eu te colocar num curso, porque na época lá em Uberaba, perto da escola, tinha um lugar chamado Semeia Badia, e lá Uhum. dava vários cursos. Uhum. E eu falei assim para ela assim: eu queria dançar, tipo, eu queria fazer ginástica, porque Uhum. eu via muito a Daiane dos Santos, né, na televisão. Sim. Eu falei assim: eu quero fazer Ah. ginástica e tal. Ela falou: você quer mesmo? Eu falei: quero. Sua mãe pode ir lá fazer sua matrícula? Eu falei para ela que não, porque minha mãe trabalhava muito, então minha Uhum. mãe não tinha tempo para ir. Ela, Sim. então, tem alguém da sua família que pode? Eu falei: eu acredito que sim. Aí minha tia foi lá, fez tudo bonitinho. E Uhum. aí ela comentou com o treinador de ginástica na época. E ele ficou super interessado e foi na escola me ver. Quando ele Uhum. foi lá, e ele falou assim: você vai fazer ginástica, eu vou te ajudar, você vai dançar ginástica sim. Você vai realizar seu sonho. E daí eu comecei, ele foi me chamou para ir lá ver como é que era e tal. Eu fui conhecer, fiquei muito encantada. Eu lembro que Uhum. na época ainda pedi para minha mãe para me cortar minhas pernas, para me usar prótese, Uhum. porque eu lembrava muito do Alan Fonteles, né? Eu via muito o Alan. Sim. Então, tipo assim, eu falava assim, eu quero ser igual a esse menino, andar e poder dar mortal. Uhum. Minha mãe falou assim que não Uhum. ia deixar eu fazer isso, porque eu ia entender, porque eu tava, é, que eu estava passando por um momento difícil, mas eu ia entender e eu ia começar a me aceitar. E foi um Uhum. processo muito doloroso, porque eu me fechei para o mundo. A gente se Uhum. fecha, Uhum. né? Quando começa essas críticas. Uhum. Acredito que daí eu comecei um pouco a me abrir e Uhum. as pessoas começou, tipo assim, eu comecei a entender, meu Deus, só eu que sou assim, porque eu não via outros deficientes. Eu só Sim. me via. Uhum. Era muito difícil você ver outros deficientes na rua. Sim. E aí eu falei assim, meu Deus, só tem eu? E eu fiquei na minha. Então eu comecei a achar que só era eu. Então as pessoas começaram a me tratar normal, como uma pessoa normal, como a gente deve ser tratado. E aí eu falei assim, só tem eu, tá tudo certo. E um belo dia esse treinador virou para mim e falou assim, ó, ele chama Rones, ele falou assim, eu, Rones, tenho certeza que você nasceu para ser atleta.